O que se move, vive. O que se cristaliza, morre. Esta frase, ecoando os ensinamentos de Carl Jung, revela um dos segredos mais profundos da existência. A resistência à incerteza é a raiz do sofrimento humano. Quantas vezes você já se viu, paralisado pelo medo do desconhecido, repetindo padrões que prometem segurança, mas só entregam estagnação? Jung nos lembra que a sombra do controle absoluto esconde a luz da transformação. E se eu te disser que abraçar o caos não é um risco, mas a única saída para uma vida mais leve e autêntica? A psicologia analítica de Jung nos ensina que o self, nosso eu verdadeiro, só emerge quando enfrentamos o desconhecido. Assim como os alquimistas medievais, que transformavam chumbo em ouro através do fogo da incerteza, nós também somos convidados a transmutar nosso medo em liberdade. Observe a natureza. As árvores não resistem ao vento, elas dançam com ele. Por que insistimos em enrijecer nossa mente quando a fluidez é a lei universal? Sua ansiedade não é um defeito, mas um sinal. É hora de se reconectar com o fluxo da vida. Mas aqui está o paradoxo. O cérebro humano é programado para buscar certezas, mesmo que isso signifique viver uma mentira confortável. Jung chamava isso de repressão do inconsciente. Quando negamos a incerteza, enterramos partes essenciais de quem somos. E adivinhe, elas voltam, como sonhos perturbadores, crises existenciais, ou aquela voz sussurrando: há mais para você além disso. A questão não é se você vai enfrentar o desconhecido, mas como. Como resistência ou como convite. Este momento não é sobre como eliminar a incerteza. É sobre despertar o arquétipo do viajante dentro de você. Aquele que, como os heróis das mitologias estudadas por Jung, parte em direção ao escuro porque sabe que é ali que a verdadeira jornada começa. Você está prestes a descobrir porque a mente cria ilusões de controle e como isso te sabota. O papel dos arquétipos na sua relação com o desconhecido, o sábio, o herói e a sombra. Técnicas junguianas para transformar medo em curiosidade, incluindo o diálogo com o inconsciente. Se você está pronto para trocar a falsa segurança pela liberdade real, respire fundo e siga adiante. A primeira etapa, a mais difícil, já foi dada. Você chegou até aqui. Agora a escolha é sua. Recuar para o conhecido ou dar o próximo passo em direção ao que verdadeiramente te espera. O que vai ser? Carl Jung ensinava que o ego adora fingir que está no comando, mas a verdadeira sabedoria vem do inconsciente. Quantas vezes você já se agarrou a planos meticulosos só para a vida desmontá-los em segundos? Isso acontece porque a necessidade de controle é uma armadilha arquetípica. O herói que acredita poder dominar o caos, ignorando que a verdadeira força está na adaptação. Jung via isso nos mitos. O rei Midas, que queria tudo transformado em ouro, acabou sozinho e faminto. Será que você também não está petrificando sua vida ao tentar controlar cada detalhe? Aqui entra um conceito crucial da psicologia junguiana: a sombra. Tudo o que negamos, medo, vulnerabilidade, dúvidas, volta como crise. Quando você rejeita a incerteza, está lutando contra uma parte essencial da sua natureza. Pense: qual foi a última vez que algo inesperado acabou sendo um presente disfarçado? Jung diria que o inconsciente sempre conspira a seu favor, mesmo quando parece o contrário. O problema não é a mudança, mas o seu diálogo interno com ela. E o que acontece quando resistimos? Adoecemos. Fisicamente, tensão, insônia; emocionalmente, ansiedade, frustração; e espiritualmente, vazio existencial. Jung chamava isso de neurose da civilização moderna, a tentativa patológica de viver em um mundo estático, quando tudo, de suas células às estações do ano, está em fluxo. Você já notou como os períodos mais rígidos da sua vida foram também os mais infelizes?
Mas há uma saída. E ela começa com um questionamento simples. O que eu estou evitando sentir ao tentar controlar tudo? Essa pergunta abre a porta para o autoconhecimento. Porque, como Jung provou, quando você enfrenta seus medos, eles se transformam em aliados. O desconhecido deixa de ser uma ameaça e vira um território a ser explorado. Jung descobriu que nossa psique é habitada por personagens universais, os arquétipos, e 3 deles são essenciais para navegar a incerteza: o viajante, que se move, o sábio, que compreende, e a sombra, que desafia. Você já sentiu aquela vontade súbita de mudar tudo mesmo sem motivo racional? Isso é o viajante acordando. Ele não pergunta, é seguro? Mas, o que eu posso aprender? Mas atenção, o viajante nunca vai sozinho. Ele precisa do sábio, a voz interior, que lembra: você já superou incertezas antes. Reflita. Quantas vezes o fim do mundo na sua cabeça virou apenas um capítulo? Jung diria que o sábio mora nas suas cicatrizes, não nos seus diplomas. E a sombra? Ela é a mestra oculta. Toda vez que você diz, não consigo lidar com isso, ela ri e sussurra. Tente de novo. Aqui está o segredo. Esses arquétipos já falam com você. Nos sonhos, o viajante aparece como estradas ou aviões. Nas sincronicidades, o sábio se mostra em livros acidentais. E nos medos irracionais, a sombra bate a porta com perguntas desconfortáveis. Quando você ignora essas vozes, a vida aumenta o volume, com perdas, doenças ou fracassos repetidos. Mas como convidá-los para uma colaboração consciente? Através da imaginação ativa, técnica junguiana, onde você dialoga com esses personagens internos. Experimente. Feche os olhos e pergunte ao viajante: para onde precisamos ir agora? Anote a primeira resposta, mesmo que pareça absurda. Como Jung provou, o absurdo muitas vezes é a linguagem do self. E se essa resposta revelasse que o caos que você tanto evita, na verdade te escolheu para algo maior? Jung acreditava que o inconsciente fala através de símbolos, e os sonhos são sua língua materna. Quantas vezes você acordou com uma imagem ou sensação que parecia carregar um significado profundo, mesmo que não conseguisse decifrá-lo? Essas não são meras coincidências, mas mensagens cifradas do self, tentando equilibrar sua consciência. Quando você resiste à incerteza, esses sonhos podem se tornar repetitivos, como um rio batendo sempre na mesma pedra, até que você finalmente escute. E as sincronicidades. Aqueles momentos inexplicáveis em que o universo parece conspirar a seu favor. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Abre um livro aleatoriamente e a frase salta aos seus olhos como uma resposta. Jung chamava isso de princípio de conexão não causal, uma prova de que há uma ordem oculta além da lógica racional. Quando você começa a abraçar o desconhecido, essas sincronicidades se multiplicam. Não por acaso, mas porque você está finalmente em diálogo com algo maior. Mas por que isso acontece? Porque a mente consciente é limitada, enquanto o inconsciente é vasto como o oceano. Quando você para de tentar controlar tudo, abre espaço para que essa inteligência maior trabalhe a seu favor. É como um navegador que para de forçar o leme e, em vez disso, aprende a ler as estrelas. Os sonhos e sincronicidades são essas estrelas, guias que você só enxerga quando aceita que não está sozinho na jornada. Aqui está um exercício simples que Jung recomendava. Mantenha um diário de sonhos e acidentes significativos. Anote tudo, mesmo o que pareça insignificante. Com o tempo, padrões surgirão, e você começará a reconhecer a voz do inconsciente. Talvez um animal apareça repetidamente ou um número. Esses símbolos são chaves para entender o que sua psique está tentando integrar. E quando você
Finalmente aprende essa linguagem. Algo mágico acontece. A incerteza deixa de ser um abismo e vira um campo de possibilidades. Em vez de temer o desconhecido, você começa a esperar por seus sinais, porque agora você sabe que eles estão trabalhando a seu favor, mesmo quando a mente consciente ainda não compreende. Jung dizia que não nos iluminamos ao imaginar figuras de luz, mas ao tomando consciência da escuridão. E é aí que entra o trabalho mais corajoso: enfrentar sua sombra. Aquela parte de você que você esconde, nega ou projeta nos outros. Pense, qual é aquele medo ou defeito que você mais tenta disfarçar? A sombra é exatamente isso. E, paradoxalmente, é também sua maior fonte de poder. Por quê? Porque tudo o que você reprime não desaparece. Ele volta como destino. O chefe controlador que você não suporta, o parceiro emocionalmente indisponível que sempre atrai, esses são espelhos da sua própria sombra não integrada. Jung chamava isso de projeção, e é um mecanismo automático da psique para evitar encarar o que dói. Mas aqui está o segredo. Quando você retira essas projeções e as reconhece como partes suas, algo incrível acontece. A sombra não é seu inimigo. Ela é o guardião dos seus potenciais não vividos. Aquela raiva que você nega pode ser combustível para estabelecer limites saudáveis. A vulnerabilidade que esconde, a chave para conexões autênticas. Até a preguiça que você condena pode ser um sinal do corpo pedindo descanso. O problema nunca é a emoção em si, mas o julgamento que você coloca sobre ela. Como começar esse diálogo? Jung sugeria a técnica da imagem ativa. Imagine sua sombra como uma pessoa à sua frente. Como ela se parece? O que diz? No início, ela pode parecer assustadora, mas se você persistir com curiosidade, não julgamento, descobrirá que ela traz presentes. Talvez criatividade reprimida, intuição ou até mesmo uma força que você não sabia que tinha. E quando você finalmente abraça sua sombra, a incerteza perde seu poder assustador. Porque agora você sabe, o monstro no escuro era apenas uma parte de você que pedia para ser ouvida. E uma vez integrada, ela se torna uma aliada. A melhor que você poderia ter na jornada para o desconhecido. Nas culturas antigas, as crises eram vistas como ritos de passagem, mortes simbólicas, que precediam um renascimento. Jung resgatou essa sabedoria, mostrando que toda crise é uma iniciação disfarçada. Pense naquele momento em que tudo desmoronou. Um término, uma demissão, uma doença. Por mais doloroso que tenha sido, ele também te transformou. Você saiu diferente, não saiu? Aqui está a diferença entre quem sofre e quem evolui. A rendição. Não como desistência, mas como abertura. Quando você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, para que isso está acontecendo? O caos vira combustível. Jung via isso nos processos alquímicos. A massa confusa, o caos, era o primeiro passo para criar ouro. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, reconheça que você não é vítima do acaso, mas participante ativo da sua história. Aquela crise não chegou por acidente. Chegou porque alguma parte sua precisava acordar. Talvez fosse a hora de soltar uma identidade ultrapassada, o trabalho perfeito, o relacionamento ideal, ou enfrentar um medo ancestral. Depois, busque o mito pessoal por trás da crise. Jung ensinava que cada vida segue um arquétipo: o herói, o mártir, o explorador. Qual é o seu? E como essa crise está te levando para o próximo estágio dessa jornada? Às vezes, perder um emprego não é um fracasso, mas o chamado para uma vocação adormecida. Um término não é um fim, mas a libertação para um amor mais alinhado. E, finalmente, ritualize a transformação. Os antigos faziam cerimônias para marcar passagens. E você pode adaptar isso.
Escreva o que precisa ser deixado para trás e queime o papel. Desenhe como você quer renascer. O inconsciente entende a linguagem dos símbolos, e esses pequenos rituais sinalizam: estou pronto para o próximo capítulo. Quando você começa a ver as crises como iniciações, algo muda. O desconhecido deixa de ser uma ameaça e vira o útero onde suas novas possibilidades são gestadas. E aí, você não apenas suporta a incerteza, você aprende a dançar com ela. Um paciente de Jung, um cientista racionalista, sonhou repetidamente com um círculo quadrado. Para ele, era um absurdo matemático. Mas Jung viu o símbolo, a tensão entre a rigidez, quadrado, e a totalidade, círculo. Esse homem estava preso em seu intelecto, negando sua criatividade. Quando ele finalmente abraçou essa contradição, começou a pintar e encontrou uma alegria que sua carreira científica nunca lhe dera. A incerteza do símbolo o levou a uma verdade maior que a lógica. Há também o caso da mulher que, após anos planejando cada detalhe da vida, teve um colapso. Seus sonhos mostravam florestas escuras e labirintos. Jung a guiou a não fugir dessas imagens, mas a explorá-las na imaginação ativa. Lá, ela encontrou uma versão selvagem de si mesma, a que sabia dançar sem coreografia. Essa mulher deixou o emprego estável para viajar, e em um vilarejo remoto, descobriu seu dom para ensinar. O caos a levou ao seu propósito. E o empresário, que perdeu tudo na crise de 1929, em vez de reconstruir o império como antes, ele seguiu um sonho recorrente sobre construir com madeira, não com pedra. Abriu uma pequena marcenaria, algo que sempre amou, mas julgou insignificante. Anos depois, ele diria a Jung: a queda foi o melhor presente. Me forçou a viver do avesso, que era meu verdadeiro direito. Esses casos mostram um padrão. Quando o plano consciente fracassa, o self fala mais alto. E as respostas que surgem, seja através de sonhos, intuições ou acidentes, sempre levam a uma vida mais autêntica. Não porque sejam fáceis, mas porque estão alinhadas com a totalidade de quem você é. Isso não significa que o caminho será claro. Muitas vezes, você dará passos no escuro. Mas como Jung dizia, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. E nesse despertar, mesmo a incerteza mais densa se revela um fio condutor, tecendo aos poucos o mapa que só você pode seguir. Parte 7. O desfecho transformador. A arte de fluir com o self. Jung passou anos estudando o processo de individuação, a jornada para se tornar quem se é verdadeiramente. E o paradoxo? Quanto mais você tenta controlar esse processo, mais ele escapa. A verdadeira maestria está em fluir como água, adaptável, mas com direção. Você já viu um rio duvidar do caminho? Ele simplesmente flui, contorna pedras, abraça, curvas e sempre chega ao mar. Isso não é passividade. É confiança ativa, como um navegador que ajusta as velas ao vento, mas nunca perde de vista a estrela polar. Sua estrela polar é o self, e ele se comunica através daquela voz quieta que sussurra: isso é para você. Ou saia disso. O problema é que nós a abafamos com 1000 opiniões alheias e planos rígidos. Como realinhar? Jung sugeria perguntar, à noite. Antes de dormir, coloque uma questão ao inconsciente. O que preciso entender sobre essa situação? Ou, para onde devo ir agora? Não force respostas. Apenas confie que, em sonhos ou insights matinais, algo surgirá. Muitas vezes, a resposta vem de onde menos se espera. Um filme, uma conversa casual, um erro que te leva a um novo caminho. E então, um dia você percebe. A incerteza não sumiu, mas perdeu o gosto de medo. Porque agora, você sabe que por trás do caos aparente,
há uma inteligência maior te guiando. Como Jung escreveu, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. E nessa escolha, de abraçar o desconhecido como aliado, você encontra a liberdade mais profunda, a de ser inteiro. A vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E quando você finalmente se entrega a esse mistério, algo mágico acontece. As peças que pareciam desconexas se revelam parte de um padrão maior. Você olha para trás e vê cada queda, cada curva inesperada, cada momento de não saber era exatamente o que precisava para chegar aqui. E aqui, neste agora fluido e pleno, é exatamente onde você deveria estar. E então, chegamos ao cerne da questão. Abrace a incerteza não por fraqueza, mas porque você é maior do que qualquer plano que possa criar. Carl Jung nos lembra que a vida não é uma equação a ser resolvida, mas uma história a ser vivida. E as melhores histórias são aquelas que nos surpreendem. Quantas vezes você já se pegou tentando reescrever o passado ou controlar o futuro, enquanto o presente, o único lugar onde a magia acontece, escapava entre seus dedos? Hoje, você descobriu que a verdadeira segurança não está no controle, mas na coragem de confiar no fluxo. Olhe para trás por um instante. Lembre-se daquela crise que parecia o fim, mas que hoje você reconhece como um recomeço. Ou daquela decisão tomada no escuro, que te levou a um lugar que sua mente jamais teria planejado. Esses são os momentos em que o self falou mais alto que o ego. Jung diria que o universo não conspira contra você, mas a favor da sua evolução, mesmo quando os sinais parecem cifrados. E agora, com as ferramentas que você tem, os arquétipos, os sonhos, a sombra integrada, o desconhecido deixa de ser um abismo e se torna um território sagrado de possibilidades. Mas aqui está o desafio final. O que você fará com essa sabedoria? Vai voltar a se agarrar às certezas vazias ou vai se permitir dançar com o imprevisível? Lembre-se, a árvore que se recusa a ser flexionada pelo vento é a primeira a quebrar. Você não está aqui por acidente. Cada dúvida, cada curva inesperada, cada não sei, é um convite para algo maior. Uma versão mais inteira, mais audaciosa, mais viva de você mesmo. E se este vídeo tocou algo em você, se alguma palavra ecoou como verdade, então sua jornada já começou. Compartilhe nos comentários. Qual parte da sua sombra você está pronto para abraçar? Ou que sincronicidade recente te fez suspeitar que o universo está conspirando a seu favor? Sua história pode ser a faísca que inspira outra pessoa a dar o primeiro passo. E se você acredita que mais gente precisa ouvir esta mensagem, espalhe este vídeo como um símbolo, porque, como Jung sabia, as melhores revoluções começam nas profundezas de uma única alma corajosa. Por fim, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a jornada não termina aqui, ela apenas começa. E quando você menos esperar, lançaremos um novo vídeo que vai desafiar você a ir ainda mais fundo. Até lá, lembre-se, o desconhecido não é seu inimigo. É o único lugar onde o verdadeiro você está esperando para ser encontrado.